Nós vamos agora para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quis se identificar. E ele pergunta assim: Pastor, os filisteus são os palestinos que vivem atualmente em Israel? Nós queremos dizer ao nosso consulente que essa pergunta é muito difícil responder. Por quê? Porque ainda perdura. Agora, segundo alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, os filisteus teriam se originado de Casluim, o qual teria sido um dos filhos de Misraim, patriarca dos egípcios, e neto de Cã. No entanto, a teoria mais aceita cientificamente baseia-se na hipótese de que se tratava de um grupo indo-europeu que conviveu durante séculos com os povos semitas da região conhecida como Palestina. E a primeira notícia que se tem sobre os filisteus surge de relatos egípcios sobre os povos do mar, isto levas de imigrantes que vieram por mar para o atual Egito. As crônicas egípcias registram que entre estes povos encontravam-se os filisteus, mas ainda havia outros, e esses povos do mar, após várias batalhas marítimas, foram derrotados pelos egípcios sob o comando de Ramsés III, um dos faraós. Por fim, foram obrigados a buscar terras mais a leste, na região costeira, onde era a Palestina, para se fixarem. E lá fundaram 5 cidades, que têm o nome de Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza, e a maior delas, que é Gat. Nós temos na Bíblia aquela história muito conhecida de todos os leitores da Bíblia, do desafio do gigante Golias, que era filisteu, desafiando o povo de Israel, quando então Davi chegou-se à batalha para levar alimentos para os seus irmãos, e ouviu o desafio daquele gigante e tomou a frente e foi lutar contra ele em nome do Deus de Israel, e assim obteve a vitória, conseguindo matar esse gigante filisteu. É uma história muito conhecida da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta, pastor, é muito interessante, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. O Evangelho sendo pregado através da rádio, através da televisão, tem muita literatura informando sobre a salvação em Jesus Cristo. Nós temos as nossas reuniões aqui na igreja, com as portas abertas para quem desejar entrar e participar dos nossos cultos. Então, este tempo que vivemos é um tempo que o Senhor tem dado para a salvação de todas as pessoas. Mas aí vem a pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele pergunta ao Senhor, pastor, durante o período da grande tribulação, o próprio nome já diz, grande tribulação, será um período como nunca houve aqui na terra. Nesse período de grande tribulação, haverá salvação, pastor? Queremos dizer positivamente, haverá salvação durante o período da grande tribulação, que terá uma duração de 7 anos. Isto depois do arrebatamento da igreja. Então, o grande ideal do cristão
presentemente não é passar pela grande tribulação. A propósito, nós temos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então aí está um texto bíblico que diz que é um privilégio do cristão ser arrebatado por ocasião da vinda de Cristo, que ficará nos ares, e partiremos ao encontro dele nos ares para estar para sempre com ele. Mas nem todos estarão preparados para isso. Por isso, há constantes avisos de vigilância para este evento. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 13, nós temos 3 palavras: olhai, vigiai e orai. Essa é a posição correta. Como disse o nosso irmão precedendo aqui, fazendo a pergunta, nós estamos vivendo em épocas, em dias proféticos, pelos acontecimentos. Estamos olhando os acontecimentos e vendo que estamos vivendo em dias proféticos. Logo, o arrebatamento pode dar-se em qualquer momento. Mas, infelizmente, temos que reconhecer, à luz da Bíblia Sagrada, que haverá pessoas, cristãos, que ficarão e passarão pela grande tribulação. E aí, nesse período, terão que selar a sua fé com os seus nas pessoas que mostrarão assim sua obediência àquele que nós chamamos também de anticristo. E como prova de que haverá cristãos que, embora não tenham sido arrebatados, mas serão participantes das bênçãos de Deus na ressurreição que se dará futuramente, é o que está no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz o texto assim: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esses mártires da grande tribulação terão parte na ressurreição chamada primeira. Como diz a Bíblia, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, não entrarão no juízo final. E a propósito, acerca deste grupo mencionado no capítulo 6, versículo 9 a 11 do Apocalipse, este grupo de cristãos, especificamente, aparece de novo no capítulo 20 do livro do Apocalipse, mostrando que eles estão integrando essa ressurreição que nós chamamos a primeira ressurreição. Vou ler Apocalipse 20, versículo 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
É o chamado milênio de Jesus na terra. E diz o texto, então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Então, aguardamos o arrebatamento da igreja. A igreja retornará com Cristo aqui na terra, conforme o capítulo 19 do Apocalipse, travará a batalha contra a besta, o anticristo e o falso profeta, serão derrotados, o diabo será colocado no poço do abismo, Cristo reinará em Jerusalém por 1000 anos, e esses cristãos vão estar presentes neste mundo, com corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo. Não era um corpo etéreo, era um corpo que tinha carne e ossos. Jesus comeu diante dos seus discípulos quando ressuscitou dos mortos, para que eles se convencessem de que realmente ele tinha ressuscitado. Tendes alguma coisa que comer? Comeu diante dele peixes, favo de mel, de modo que a vida no milênio será uma vida real e não será fictícia, etérea, como se fôssemos apenas anjos, seres espirituais. Então aqui está a resposta ao nosso consulente. Muito bem. Hoje é um dia aceitável ao Senhor, uma bela resolução para ser tomada no ano de 2013. Aproveite a oportunidade, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e assim participe do arrebatamento da igreja. Não fique aqui para saber como será a grande tribulação, mas aproveite o tempo para fazer parte agora do arrebatamento da igreja. A próxima pergunta, pastor, é do Edmilson, lá de Cubatão. Ele está aqui querendo saber se a mulher que lavou os pés do Senhor Jesus era a irmã de Lázaro. Nova pergunta embaraçosa. E por quê? Porque indaga qual a irmã de Lázaro que lavou os pés de Jesus. E quero dizer que nenhuma delas, segundo a Bíblia, Lázaro tinha apenas 2 irmãs, Maria e Marta. Então a possibilidade repousa sobre Maria. E apontamos que existem alguns registros, por exemplo, 4 registros nos evangelhos sobre pessoas saudarem Jesus de modo especial. E quero apontar 2 delas para os nossos leitores, mostrando que nenhuma das 2 lavou os pés de Jesus. Ungiram os pés de Jesus, sim, mas lavar não. Lucas 7, 36 a 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, esta mulher não tem nome na Bíblia, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. O que vemos desta leitura? Que o ato não é de lavar, mas de ungir os pés de Jesus. E a pergunta foi de lavar. Outra passagem bíblica,
mais ou menos parecida, está em João, capítulo 12, versículo 3 a 5. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Repetindo, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então o texto aqui também, que esta mulher, Maria, esta é irmã de Lázaro. Porém, ela não lavou os pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus. E é uma situação diferente da pergunta. Agora, temos mais duas passagens em que nem se menciona os pés de Jesus. Mateus 26, versículos 6 e 7. Estando Jesus em Betânia, era a terra de Maria, Marta e Lázaro. Em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Nada de lavar pés. E ainda a última, Marcos 14, 3 e 4. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Então, pela leitura feita em 4 passagens da Bíblia, se nota que nenhuma das pessoas colocadas sob pergunta fizeram o ato de lavar os pés de Jesus. O que fizeram 2 foram ungí-los, porém não lavá-los. E 2 outras nem sequer na passagem fala de qualquer unção dos pés de Jesus, mas sobre a sua cabeça que foi derramado o perfume precioso. A próxima pergunta, pastor, que tem chegado aqui é NQI. O ouvinte não quis se identificar e relata assim ao pastor: pastor, costumo frequentar algumas igrejas evangélicas. Aí vem a pergunta: posso dividir o meu dízimo entre estas igrejas, pastor? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o texto declara: não deixando a nossa igreja. Aí, essa pessoa que nos pergunta, ela, não sabemos se é homem ou mulher, porém, queremos dizer, ela deve ter sido batizada numa igreja. Ela deve ser membro de uma igreja. Ela tem compromisso com a igreja. É nessa igreja que ela participa da ceia. Logo, o dízimo
deve ser dado à igreja da qual nós somos membros. Porque cada igreja de per si tem responsabilidades financeiras e somos cristãos, os membros, que ajudamos nas despesas da igreja. Isso acontece em qualquer igreja. Agora, se o membro da igreja anda visitando, como diz aqui, outras igrejas evangélicas, que como visita ocasional, repetindo, uma visita ocasional na igreja da mesma fé, no sentido fé, nesse sentido de ter o mesmo corpo doutrinário, não há problema. Porém, fazer isso costumeiramente, isso está fora da Bíblia Sagrada, deve parar com isso, ter a sua igreja da qual é membro, assumir compromisso nos cultos normais da igreja. Quando você pretender visitar uma igreja, você pergunta ao pastor, há alguma objeção? Porque às vezes vamos cair numa seita. E eu tenho muito cuidado nesse particular. Por exemplo, domingo pela manhã, durante o culto, uma pessoa da igreja se dirigiu: olha, irmão, eu pretendo visitar um movimento aí. Eu tive que saber que movimento era este para orientar a pessoa. Então, se não age assim, não é uma pessoa que está sendo responsável para a igreja da qual é membro. Deve contribuir com seu dízimo na igreja da qual é membro. A próxima pergunta, pastor. O nosso ouvinte aqui tem reparado que no mundo há muita maldade, pastor. Há muita violência. Nós estamos assistindo aí o noticiário, nós vemos as revistas de circulação nacional e realmente, pastor, é muita maldade, muita violência, pessoas agindo, pai, pastor, sem medo da justiça, sem medo de pagarem pelos seus atos, pastor. Então vai aqui a pergunta do nosso ouvinte. Pastor, tenho visto tanta maldade e violência no mundo. Por que o juízo de Deus é tão demorado? Quero dizer para o nosso consulente que a sua resposta está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 10. Diz assim o texto bíblico: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, o que nós tiramos daqui? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A pergunta do consulente é mais ou menos nesse teor. Por que Deus não age rapidamente contra essa violência que está havendo em todo o mundo? A resposta está aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo, está esperando mais um pouco. Ele esperou 120 anos para a construção da arca de Noé. Quantas pessoas entraram na arca? Apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Depois que veio o dilúvio, meu amigo, acabou.
aí não tem mais misericórdia. É o que vai acontecer. Só que não mais com água. Mas como diz aqui o texto de Pedro, o negócio agora é com fogo. O dia do juízo, da perdição dos homens ímpios, a terra e o céu se reservam como um tesouro. Uma hecatombe que vai atingir todo o mundo sobre a terra. E, então, é ocasião para nós nos aproximarmos de Deus e ficar na expectativa. Vigiai e orai. Ou, repetindo, olhai, vigiai e orai. É a recomendação da Bíblia Sagrada.